Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Interface Up. Eu me chamo Jaqueline, sou estudante de Ciências da Computação e também formada em técnico de rede de computadores. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a instalação de um Linux Debian sem a interface gráfica. Então, bora lá! Para isso, então, a gente precisa da ISO do Debian, que é a distribuição que a gente vai utilizar para fazer a instalação do Debian sem interface gráfica. Então, vocês vão acessar debian.org, vir aqui em baixar e fazer o download da ISO que tiver aqui. A ISO que te aparecer aqui é a ISO mais atualizada que tem, tá bom? Então, é só clicar e fazer a atualização. Vou deixar todas as informações aqui na descrição para que vocês possam acompanhar. Bom, a minha ISO já está baixada, então a gente vai vir aqui para o VirtualBox para fazer a instalação. Nesse processo, a gente vem em novo. Você vai colocar qual é o nome da sua máquina. Eu vou chamar de Debian. Logo quando colocamos o nome, ele aparece já a informação, que é um tipo de Linux, certo? E qual que é a distribuição, que vai ser Debian 64 bits. Desse modo, vem aqui em próximo. Nesse processo, ele vai pedir qual o tamanho da memória. É recomendável que você coloque, até esse ponto laranja. A partir desse ponto laranja, é melhor tomar cuidado, porque você pode acabar utilizando muito recurso da sua máquina física, tá? Da sua máquina que você tem aí. Então, vou colocar 2048, tá? Veja. Bom, vamos criar um disco rígido virtual agora. A opção que a gente vai utilizar é o VDI, tá bom? E vamos criar um disco dinamicamente alocado, tá? Agora a gente vai colocar, vai escolher aí o tamanho que a gente vai utilizar para esse disco virtual, tá? Então lá era a memória RAM, aqui é como se fosse o disco, o HD que você vai utilizar. Tá? Então aqui eu vou deixar 8 GB, tá bom? Sem problemas. Pronto. A nossa máquina Debian já foi criada, tá? A nossa máquina virtual. Agora a gente vai fazer a instalação do sistema operacional. Para isso, você pode dar 2 cliques na máquina nova ou clicar em iniciar. Logo quando você clicar em iniciar ou dar 2 cliques na máquina nova, ele vai perguntar para você, no caso ele vai pedir para que você coloque a sua ISO que você baixou. Então você vem na pastinha e escolhe aqui a ISO. No caso, Debian 11.5. Escolher, iniciar. Vamos lá fazer a instalação do nosso sistema operacional. Bom, como a gente vai fazer sem interface gráfica, então a gente vem em Install. Bom, vamos agora escolher, qual vai ser o idioma da VM. Você pode deixar em inglês ou pode deixar em português, também não tem problema. Eu vou deixar em português. Bom, depois que você escolheu qual vai ser o idioma da máquina, ele pede, na verdade, para você colocar a sua localidade. Então aqui a gente vai colocar Brasil. Ele vai perguntar qual vai ser o modo do teclado, vai ser o português brasileiro. Lembrando que é só indo dando Enter, tá? Ele não funciona o mouse aqui dentro. Após ter realizado esses primeiros passos, agora a gente vai fazer a configuração de rede. Então aqui a gente vai dar um nome para a máquina, que pode ser Debian ou qualquer outro nome que você queira, tá? É só dar Enter. Ele vai pedir um nome de domínio. Caso você tenha um nome de domínio, que é o seu servidor ali DNS, você pode colocar, tá? Pode ser um servidor de DNS local. Mas como eu não tenho, é só dar Enter que ele vai deixar essa informação vazia. Bom, agora ele pede a senha de root. Lembrando que senha de root é a senha do administrador. É importante que essa senha seja diferente da senha de usuário comum, tá? Que vai ser a próxima senha que a gente vai colocar. Aguardem aí que eu vou te mostrar. Agora, vamos colocar a senha do administrador.
Você pode, né, com a seta para cima e para baixo, você pode vir nessa opção para baixo, clicar no espaço para ele mostrar a senha, tá? Ou tirar, tudo bem? Bom, vou mudar aqui a minha senha. Depois que você colocou, é só dar Enter. Bom, agora ele pede para você colocar o nome completo do seu usuário. Bom, vou colocar o meu nome. Logo após, ele pede para você colocar o nome do usuário para essa conta. Você pode manter o mesmo nome, não tem problema, tá? Agora sim, lembra que eu falei sobre a senha de usuário comum? O root é o meu administrador, eu preciso ter uma senha forte para ele, tá? O usuário comum é a senha que você vai acessar, né, o seu sistema operacional. E o usuário comum, ele não consegue fazer muitas coisas dentro da máquina, principalmente Linux, por ele ser um usuário comum. Já quando você acessa como root, você consegue, né, ter todo o acesso como administrador. Por isso é importante você entender as diferenças e colocar também uma senha diferente para cada usuário. Logo após você colocar a senha, ele vai pedir para você colocar de novo para fazer uma verificação e aí tá feito. Vamos agora para a configuração do relógio. Nessa opção você precisa escolher a localidade que você está. Como eu estou em São Paulo, é só dar Enter. Bom, aqui é a opção de realizar o particionamento dos discos. A gente pode particionar o disco de diversas formas. Hoje, no entanto, eu vou mostrar, né, apenas como criar uma máquina Debian, né, sem interface gráfica, sem realizar particionamento de disco, então não vou me aprofundar, mas eu posso trazer aqui para vocês como realizar esse particionamento. Bom, vamos lá. A gente vai escolher a opção usar o disco inteiro, tá bom? Ele vai mostrar aqui, né, qual que é a interface que ele tá, né? Lembrando que esse SDA é o nosso disco principal do nosso sistema operacional. Tá? Então, ele mostra que o nosso disco principal vai ter 8,6 GB, tá bom? Bom, referente sobre as partições, né, é possível a gente particionar o /home, como é a opção apresentada, o /home, /var, /tmp, enfim, é possível realizar diversas partições dentro do Linux. No entanto, como eu falei, como vai ser uma instalação simples, a gente só vai fazer, né, a instalação do sistema operacional. Então, a gente pode escolher, né, utilizar todos os arquivos em uma partição. Pronto, depois de todas aquelas configurações, né, simples que a gente fez, ele vai mostrar aqui pra gente que, lembra daquele total todo que a gente colocou de 8 GB? O que ele fez? Ele criou um disco, né, ext4, né, que é o file system aí, como primária, que vai ser o barra. Então, o disco barra ele vai ter 7,6 GB, né, no nosso sistema operacional, e ele reservou 1 GB para swap, tá? Lembrando que swap é um disco virtual, tá? Um disco virtual utilizado quando a memória RAM não tem mais espaço, ok? Depois disso, é só apertar Enter em finalizar o particionamento. Bom, aqui ele mostra novamente a informação sobre o particionamento que foi feito e ele pergunta se você quer realizar, né, escrever essas mudanças no disco. É importante escolher a opção Sim para realizar essas mudanças no disco. Bom, após ter realizado toda a configuração de particionamento de disco, conforme eu comentei, agora a gente vai falar sobre o gerenciador de pacotes. O Linux ele tem um gerenciador de pacotes para fazer instalações dos pacotes, né, e gerenciar todo o seu sistema operacional. Então, nesse momento, ele pergunta para a gente se a gente deseja fazer uma instalação adicional, né? Se precisar realizar essa instalação adicional, precisa ser feito agora, antes da gente realizar, né, as configurações aí do gerenciamento de pacotes. Então, como eu não tenho, eu vou apertar aqui no Enter para a gente prosseguir. Pronto, para a gente começar a fazer o gerenciamento de pacotes, a gente precisa primeiro escolher em qual localidade a gente está, tá? No mundo, né, podemos dizer. Então, como eu estou aqui no Brasil, eu vou escolher, né, Brasil.
Bom, aqui, né, essa tela é muito importante porque ele mostra quais são os tipos, né, de repositórios que a gente tem para que a gente possa fazer essa busca de pacotes. O que é importante entender aqui? O Linux, para que ele possa fazer instalações de pacotes ou realizar qualquer tipo de coisa, né, podemos dizer assim, dentro do Linux, ele precisa ter um repositório para ele poder buscar. Então, eu preciso instalar um pacote NetTools, né, que é para as informações de redes e tudo mais. Então, ele precisa ir no seu repositório, buscar aquela informação para fazer o download. Se esse repositório não estiver lá, se ele não conseguir alcançar, ele não vai conseguir instalar o pacote e, consequentemente, praticamente nada vai funcionar dentro do seu sistema operacional. Então, aqui é de suma importância você escolher qual é o tipo de repositório que você vai utilizar. Você pode escolher os repositórios brasileiros, né, como tem aqui da USP, da Unifal, da UFSCar, né, e entre outros. USP não, gente, perdão, da Unesp, tá? Mas eu escolho sempre o debian.debian.org, que também funciona perfeitamente. Essa próxima tela ele pergunta pra gente se a gente tem algum proxy HTTP para ser colocado. É nesse momento que a gente precisa colocar esse proxy pra gente fazer o gerenciamento. Mas como eu não tenho, eu vou prosseguir, né? Vou deixar aqui vazio, que ele vai entender aí pra gente prosseguir. Bom, nessa tela aqui ele pergunta pra gente se você quer realizar concurso em relação à utilização dos pacotes. A gente não quer, é só dar Enter em não, tá bom? Bom, ele vai prosseguir realizando a instalação do software e logo logo nosso sistema operacional já vai estar instalado. Nessa tela aqui, ele pergunta pra gente basicamente qual é o tipo de interface gráfica que a gente vai querer utilizar. A gente pode utilizar o GNOME, o KDE, que também é muito conhecido, enfim. Como a gente vai fazer uma instalação sem interface gráfica, a gente não vai utilizar nada. Nada. Para isso, é muito importante. Nessa opção, a gente aperta o espaço, não o Enter. O Enter vai para a próxima opção. Então, o espaço você seleciona ou não seleciona. Então, eu vou tirar essa estrelinha, vou tirar essa estrela também e vou tirar a última. Agora, é só, né, apertar Enter que ele vai para a próxima opção. Lembrando que sem interface gráfica é sem nada. Então, só Enter. Na tela ele pergunta pra gente sobre a inicialização do Groovy. É muito importante que o Groovy ele seja, né, inicializado, instalado, bonitinho, porque se você não tiver o Groovy, o sistema operacional não vai subir corretamente. Então, aqui é muito importante escolher a opção sim pra gente prosseguir. Bom, ele pergunta aqui pra gente sobre a questão do Groovy. Além da gente ter que utilizar, né, fazer a inicialização, né, do Groovy, a gente precisa também escolher em qual opção, né, esse Groovy vai subir. Bom, ele vai subir diretamente no nosso Dev SDA, tá? Então, só escolher a opção de baixo e dar Enter. Prontinho! Agora a gente recebe a tela, né, informando que a nossa instalação está completa. Então, é só escolher a opção continuar para a gente acessar nosso sistema operacional. Agora ele vai dar um reboot e aí a gente vai ter acesso. Bom, como a gente pode ver, ele veio sem interface gráfica, veio sem nada, como a gente queria. Então a gente vai acessar, né, com o nosso usuário comum e depois a gente acessa como root, tá bom? Então, o meu usuário comum é o meu nome e a senha. Bom, acessamos, né, o nosso sistema operacional, né, que é essa tela preta mesmo, é o esperado, e agora a gente vai acessar como root. Então, a gente dá SU, né, de sudo, né, de superusuário, e a senha. Bom, qual é a diferença aqui que a gente pode notar? O usuário comum, ele vem sempre com o dólar, tá?
Já o superusuário, né, o sudo, o root, como você mesmo quiser entender, ele vem com esse hashtag. Então, quando você está com o dólar, você está como usuário comum. Quando você vê, né, o hashtag, você está como um administrador. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham aprendido bastante e espero que vocês consigam reproduzir na casa de vocês. Vou deixar todas as informações aqui na descrição, tá? Não se esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar e também de se inscrever aqui no canal. Muito obrigada e um beijo!